Eles não têm nem entendimento quem que é o Ciro Gomes. É absurdo, mas a gente vai ver isso dentro do bolsonarismo. E vão chamar de estratégia. É isso que a gente tem, cara. O Brasil é o celeiro de picareta. Essa aqui a Vanessa vai gostar. Ciro Gomes se reúne com bolsonaristas no Ceará e sinaliza aliança contra o PT em 2026. O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes se reuniu na manhã desta terça com lideranças bolsonaristas do PL, União Brasil e progressistas do Estado e sinalizou a construção de uma aliança contra o PT no ano que vem. Ao lado do deputado estadual Alcides, pai do deputado federal André Fernandes, Ciro afirmou que vê no bolsonarista, abre aspas, todos os dotes e qualificações, um homem decente, de fé, fecha aspas, no caso ele está dizendo aqui, a respeito do André Fernandes, isso aí, olha, e uma opção para o Senado, o André está articulando o apoio dele ao Senado, entendi, rapaz. Abre aspas, pra não fazer nada também, pra ficar lá chorando, cantando, gritando, não sei o que. Fazendo showzinho. Olha, pra falar a obviedade, a esquerda, o Brasil não é mais democracia. É bom por isso, né? Porque hoje em dia, se você quiser ser senador ou deputado, basta você estudar sobre como falar as obviedades, aprender com Augusto Nunes, assistir Revista Oeste. Nossa, virou especialista. Você quer ser, você disse tudo. Aula de bolsonarismo, assista a Revista Oeste. Augusto Nunes. Obviedades. Você fala obviedade. Fala com seriedade, assim, gente. Vocês têm que entender que é isso. Trilha, o sistema está tremendo. Bota a trilha, Pedro. O Moraes está entendendo agora que ele está em um abismo e daí ele não sairá mais. Até ele está assustado com as próprias atitudes que ele está tendo. Não, isso não é obviedade. Você está dizendo tic-tac. Né? Mas ele faz uma miscelânea. Não, obviedade, aí ele pega isso, assim, ó, o Brasil não é mais uma democracia. É. A partir de hoje nós sabemos... Todo dia ele fala isso. Eles falam. A Ana Paula Henkel. Gente, como pode? O Brasil virando vexame. O Lula ao lado de Putin. Ao lado do Miguel Canês, lá de Cuba. Ao lado de não sei de quem. Autocratas. É vergonha, vexame. E? Você já não sabia disso? Deixa eu falar, pô. Não é melhor apontar como nós fazemos aqui caminhos? Mostrar os vagabundos, a picaretagem, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Eu respondi o cidadão lá, o seguidor do meu ex. Você que sabe tudo, o que eu posso fazer? Então, aceite Jesus Cristo, cuide da sua família primeiramente, poupe dinheiro, estude blockchain, compre Bitcoin e saia do Brasil. Acabou. Simples assim. Agora, tem gente que achando que o Brasil vai sair, que tem o Bolsonaro. Bolsonaro, quando era presidente, foi um bundão, não fez nada. Você acha... Mesmo se fosse elegível e tal, tudo mais, faria alguma coisa, irmão. Vai te falar. Pablo Sonati, você vai votar no Ciro Gomes, Pablo, em 2026? Eu não voto nesse jagunço, não, velho. Esse cara aí pra mim é outro. Olha, como eu falei no comentário anterior, é isso que a gente tem, cara. O Brasil é o celeiro de picareta, celeiro de gente que engana e é seguido por, como vocês gostam de falar, de cornos, porque os eleitores do Ciro é outro também. Ele é mais inteligente que assim, não sei se tecnicamente, eu falo de estudou mais que o Bolsonaro, queira ou não, estudou também, mas na política o Ciro é muito mais articulado. Ele sempre foi um azarão da política, né? Nunca conseguiu nada, a não ser cargos menores. Será que ele tentaria? Acho que sim, né? Talvez tente novamente, mas será que ele se aproximaria com os bolsonaristas? Será que os bolsonaristas... É isso que eu fico engraçado. Será que os bolsonaristas aceitariam? Mas é óbvio. Claro. Aceita o Aldo Rebelo, que é amigo dele. Desculpa, Pablo. Então. E quem que cai nessa conversa, Timóteo? Qual que é a desculpa? Eles vão falar o quê? Mesmo contra o PT. Contra o PT. Ô, Pablo, deixa eu te falar, desculpa. Coloca aí na tela. Esse pessoal bolsonarista, eles não sabem nem o que é direita. Ciro Gomes é apoiador de Getúlio Vargas, o mesmo Vargas que foi amigo de Mussolini, que só não entrou no eixo do mal durante a Segunda Guerra Mundial porque os Estados Unidos fez uma proposta muito mais convincente em relação a termos financeiros. Acabou. O Ciro Gomes é um esquerdista a favor de pautas de esquerda, é um desarmamentista, é um especialista em imprimir dinheiro, critica qualquer iniciativa liberal a favor de privatização, de menos Estado, é um cara que ama o Estado, é um esquerdista. Isso aqui, esse povo entende alguma coisa que eu tô falando aqui? Até o básico. Eles não entendem nem isso. Nem quer entender. Se eles estão apoiando o Aldo Rebelo,
que também foi um membro do Foro de São Paulo, comunista, aliado do Ciro Gomes, que diz ser nacionalista, que só defende, na verdade, nacionalista até China e Rússia, né? A China pode comprar tudo e mandar no Brasil. Aí ele não é mais nacionalista também, a Rússia, nem Cuba. Então esses caras aí, pra esse povo bolsonarista, o povo é burro, esses bolsonaristas são idiotas, são débeis mentais, são ignorantes, são acéfalos. Eles não têm nem entendimento quem que é o Ciro Gomes. E eu não tenho a dúvida disso, eu não tenho dúvida, Pablo, respondendo sua pergunta. Se o Bolsonaro amanhã colocar o Ciro candidato lá no estado dele a governador de novo com apoio, o povo vai abaixar a cabeça, falar, o Ciro Gomes é legal, o Ciro Gomes é legal. Eles não sabem nada, Pablo Sonatti. Assim como no Rio de Janeiro, na manifestação lá, naquele comício no Rio de Janeiro, o Bolsonaro falou que o Kassab está conosco agora, né? Ou seja, o cara briga um dia, o Kassab, daqui a pouco o Bolsonaro vai saber, né? Vamos vencer o sistema, vamos vencer o STF. Bolsonaro e Lula. Vencerão o STF. Essa pedra. Você já falou isso. E é capaz do pessoal, é capaz do eleitor ainda falar, não, é contra o sistema. Sim. Você tá dando risada, Pablo, mas se amanhã o Bolsonaro aparecer falando que fez um acordo com o governo federal, esses ignorantes vão aceitar. Escreva o que eu estou te falando. Em troca de um ministério? Em troca qualquer coisa. Você falar, Bolsonaro usar o banheiro. Lá é uma estratégia. Qualquer coisa mais absurda que seja, aos nossos ouvidos, para eles é estratégia. Para eles é uma coisa de maluco. A gente dá risada aqui, mas olha, você pegar o Bolsonaro, se voltasse no tempo e me dissesse em 2018 que o Bolsonaro ia no evento do Aldo Rebelo, pegar o livro dele assinado, defender o Aldo Rebelo como, entre aspas, nacionalista, olha, eu não ia acreditar, eu ia dar risada como a gente riu aqui falando do Bolsonaro, né, se fazer uma aliança, um acordo com Lula. A gente tá rindo agora, mas isso é provável. Não ache que isso é impossível. O bolsonarismo é um negócio deprimente. É um nível alarmante de problema mental. O cara não sabe nada e acha que sabe, é burro ao extremo, ele é capaz de abaixar a cabeça para um comunista para defender o Bolsonaro. O Bolsonaro, leis feministas. Veja se esses caras falam alguma coisa, eles não sabem nada, pô. Não sabem nada. Daí você vai ver o Kim Paim fazendo o dossiê falando. Veja como é bom Bolsonaro e Ciro se aproximar, veja como é bom. Ô Pablo, Kim Paim é um outro que já faz parte desse bloco aí, cara. Já. Fica defendendo indiretamente o comunismo. PCdoB, PCO, né? Ele tá defendendo as pautas, defendendo esse bloco de poder, isso é assustador. Tem um vídeo dele falando, não é essas coisas todas, relativizando o comunismo. União Soviética da época da Guerra Fria. Mandam pra mim, eu vejo lá no X. E essas pessoas, tadinhas, infelizmente, grande parte do público dele, tem que ir de... Não tem tempo de estudar, cachorro. Às vezes, Timóteo. Não é nem estudar, Vanessa. Não é nem estudar, desculpa. Nível... É isso que eu tô falando do Aldo Rebelo. Quem é o Aldo Rebelo do Partido Comunista, um dos fundadores aqui do PCB, não era nem PCdoB, pô, no Brasil. É absurdo. Você não sabe isso, sabe? Não sabe isso. Não, é absurdo. Agora, olha, se a gente buscar, é porque eu não tenho aqui a data que eu falei isso. Mas eu falei isso esse ano, quando teve nas eleições municipais, quando teve uma aproximação aí, acho que aquele Carmelo Neto subiu no palanque junto com o Ciro ou com o irmão dele, alguma coisa assim, né? É engraçado, porque esses coronéis do poder, que a gente sempre estudou aí na história do Brasil, que são as famílias coronelistas, um estado critica o outro. A Bahia critica o Jader, né, mas não critica o ACM original. O pessoal do Pará vota e mantém os barbalhos no poder, mas critica o Ciro Gomes. É tudo farinha do mesmo saco. Só que o caso do Ciro Gomes, ele é pior. Porque o Ciro Gomes é intimamente ligado ideologicamente aos partidos de esquerda pesada do nosso país. Então, o caso do Ciro Gomes é muito pior. O Ciro Gomes já foi candidato a presidente da República diversas vezes. Já perdeu essas eleições.
diversas vezes, não sai do cenário político, é um cara que sempre incomoda e sempre foi um oportunista. Nas eleições anteriores, ele fez combate ao Lula e, no final das contas, quem ele apoiou? O próprio Lula, no final. Então, essa movimentação dele de ser oposição dentro da esquerda, ele sempre fez. Mas o bolsonarismo é isso. O bolsonarismo adora se aliar a esse tipo de gente. E vai chamar isso de estratégia. E o povo do Ceará, que tem muita gente de direita bolsonarista lá, vai abraçar o Ciro Gomes como anti-Lula, que também é um movimento crescente no Brasil, e vai dar o governo a esse cara, em troca de dar o Senado para o André Fernandes, que não passa, com todo o respeito ao André Fernandes, eu não tenho nada contra ele, eu torci muito pela candidatura dele lá como prefeito de Fortaleza, mas com todo o respeito, não vai passar de um lacro senador. Não vai passar de um lacro senador. Né? Assim, é absurdo o que a gente tem, principalmente para dar poder, um poder de Estado a um cidadão como Ciro Gomes, que é de esquerda, pô. A direita nunca vai amadurecer se a pessoa não sair do seu estado normal e buscar, pelo menos, assimilar alguns conteúdos que mostram a verdade para ela sobre essas pessoas. Sair desse limbo mental que o bolsonarismo colocou elas, de aceitação completa a tudo, e entender quem são as peças nesse xadrez que é a política brasileira. Se aliar uma pessoa que se diz de direita, se aliar a Ciro Gomes é impensado. Não existe estratégia para isso. Assim como não existe estratégia nenhuma que faça um cidadão decente ir a um evento social de lançamento de um livro do Aldo Rebelo, se ele não for de esquerda. É de esquerda, gente. Estou falando de esquerda, não importa o conteúdo do livro. É de esquerda. É absurdo, mas a gente vai ver isso dentro do bolsonarismo. E vão chamar de estratégia, vão dizer que é para o André Fernandes entrar no Senado, termos um senador, para daqui a 10 anos ou 8, como disse o Paulo Figueiredo, a gente promover o impeachment de um dos ministros, promover uma reforma. E vai ter muito babaca, mas muito babaca apoiando isso aí. Excelente, Vanessa. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.